Atenção, o vídeo a seguir é um novo quadro do canal, um pouco mais sério, sobre teorias de jogos que eu jogar, mas não será todos os jogos que eu jogar, será aqueles que eu queira fazer. Só mais uns detalhes, isso são apenas teorias, nada que eu falar aqui é da história real. O máximo que pode ser, são coisas que eu queira preservar da história principal. É isso e fique com o vídeo. Sem sombra de dúvidas, Five Nights at Freddy's é um dos jogos de terror mais famosos do mundo. Mas você sabe como ele surgiu? Bom, dando um breve resumo, Five Nights at Freddy's surgiu do desejo de Scott Cawthon de fazer um jogo de terror. Mas nem sempre Scott Cawthon fez jogos bons. Ele era um cara que tinha jogos muito mal avaliados na Steam, inclusive seus jogos Cheapest Resource, que é um jogo que foi massacrado na Steam. A Steam dizendo, os avaliadores dizendo que o jogo era muito ruim e dava medo nas crianças ao invés de diverti-las. Scott Cawthon é claro que ficou muito triste, mas ele pegou esse negócio de dar medo e decidiu criar Five Nights at Freddy's. E é assim que surge a nossa querida franquia de terror. Dado esse breve resumo, irei começar minha teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's. Bom, tudo começou numa casa distante da cidade, onde morava uma família meio duvidosa, que adoravam aos demônios. Isso mesmo, era uma família muito religiosa e achavam que os demônios eram o caminho da salvação. E nesse meio, as crianças que tinham feito 7 anos que foram criados nessa família começavam suas primeiras rotinas nos rituais diários. E uma dessas crianças se chamava Mike. E o Mike era uma criança muito alegre e intuitiva. E no seu aniversário de 7 anos, ele implorou para que seus pais levassem ele numa pizzaria na cidade para comemorar seu aniversário. E como pais bons fizeram, levaram eles para a pizzaria. Afinal, né? Não é só porque adoram ao demônio que tem que ser ruim. Bom, Mike adorou a pizzaria, achou a pizzaria perfeita e se divertiu muito naquele dia. Mas tudo tem um começo e tem que ter um fim. Então o aniversário de Mike chegou ao fim, e como ele tinha acabado de fazer 7 anos, foi para casa para continuar a tradição dos rituais. E enquanto havia o ritual, Mike estava pensando muito na pizzaria, lembrando de como foi bom passar o aniversário lá. Então, Mike se empolgou demais, e como ele se empolgou, ele falou as palavras erradas, falando Pizzaria do Fredão, porque eu não sei pronunciar o nome. Desculpe. Bom, mas do pentagrama saiu 5 demônios. E esses 5 demônios foram até a pizzaria e incorporaram os animatronics. Mike se sentiu muito chateado e foi falar isso para seu avô, o homem muito rigoroso da família. Então seu avô ficou furioso e indignado com o ato que seu neto fez e o amaldiçoou, dizendo: Você e todos que vierem após você serão atormentados por esses demônios que você próprio invocou, e todo aquele que tentar lhe ajudar irá sofrer severas consequências também. Mike ficou totalmente assustado e traumatizado. Então ele decidiu fugir de casa, porque não tinha mais o que fazer. Seu avô não gostava dele e sua família o desprezava, com medo de ser amaldiçoado também. Então seu tio, um homem muito gentil, que não ligava muito para essas coisas de maldições, decidiu ajudar ele e o criou até ele completar 18 anos e poder viver sua própria vida. Quando o Mike fez 18 anos, ele nem se lembrava mais dessa história toda. E ele só decidiu que iria trabalhar na pizzaria que ele tanto amava. E era um trabalho digno. Então ele foi e entregou seu currículo para o dono da pizzaria. Mas como ele ainda era muito jovem, o dono da pizzaria falou o seguinte: você vai passar 7 noites na pizzaria para ver se você é realmente qualificado para esse trabalho.
Então Mike aceitou e voltou para casa. Mas antes de voltar para casa, ele foi falar com sua namorada, que disse que estava grávida, e ele ficou muito feliz e falou que já tinha conseguido o trabalho, que iria só passar por uma bateria de testes para começar realmente a trabalhar. Então, a semana chegou e Mike estava mais do que alegre. Ele estava fascinado e empolgado para sua primeira noite de trabalho. Então ele começou. Estava tudo em ordem, tudo certo. Até que quando deu exatamente 2 horas da manhã, ele escutou alguns ruídos, barulhos, que ele não entendia o que era. Mas então ele decidiu olhar nas câmeras para checar se estava tudo bem. Quando ele olhou a sala do palco, ele percebeu que Bonnie não estava mais lá. Então ele ficou assustado e começou a procurar por Bonnie. Então achou Bonnie na sala de máquinas e ferramentas que tinha na pizzaria. E ele ficou assustado e um pouco sem entender o que estava acontecendo. Então Mike se lembrou da maldição de que seu avô o deu para ele. Mas ele disse, não, isso não pode estar acontecendo de verdade. Algum ladrão entrou e está tentando confundir minha cabeça. Então Mike continuou com essa ideia e fechando as portas para que Bonnie não entrasse, porque ele achava que o ladrão estava na fantasia do Bonnie. Então, quando deu 3 horas da manhã, outro animatronic começou a se mexer. Dessa vez era Chica. Ela também estava se mexendo igual a Bonnie. Então ele percebeu que não era a baboseira de seu avô. Era tudo verdade e os demônios estavam perseguindo e o atormentando. Mas Mike cresceu com seu tio, que tinha uma grande personalidade. Então ele decidiu que iria escapar dessa maldição custo a custo. E quando seu filho nascesse, iria ensinar tudo para que ele não caísse nessa maldição novamente. Então passou a semana todinha. Mike se esquivou de todos os perigos e se livrou de todos os animatronics, exceto Golden Freddy. Na última noite de trabalho, onde ele iria decidir que ia se demitir, Golden Freddy apareceu. E ele não sabia como se livrar dele, porque os outros já estavam nas portas tentando entrar, e as 2 portas estavam fechadas, e não havia o que fazer. E o demônio que estava dentro de Golden Freddy era Snorkel Shoulder, o demônio que odiava ser invocado em vão e matava todo aquele que fazia isso. Então Golden Freddy matou Mike. A namorada de Mike, que seria a futura esposa dele, ficou aterrorizada e deitou-se a chorar, porque não sabia mais o que fazer, já que o seu futuro esposo morreu. Como ela ia criar a criança que estava esperando? Mas ela era de personalidade forte igual a seu futuro marido e decidiu que iria criar essa criança. Quando essa criança nasceu, ela deu o nome de Arkman, que era o sobrenome de seu pai, Mike Arkman. Então, Arkman era um menino gentil e bom que nem seu pai, e decidiu que ia continuar o seu legado trabalhando na pizzaria. Quando completou 18 anos, fez a mesma coisa que seu pai, mas sua mãe não permitia isso. Mas ele insistiu e foi. Quando ele foi, ele não conseguiu, porque a pizzaria estava fechada. Então ele foi conversar com o dono da pizzaria e ele falou o seguinte: a pizzaria foi fechada por conta de alguns problemas. Além da morte de repente de seu pai, os animatrônicos começaram a dar problema. Cheiros, mau cheiros, barulhos e alguns mal funcionamentos. Então fechamos a pizzaria para a reforma. Quando ela for reformada, veremos o que podemos fazer por você. E essa foi a parte 1 da história de Five Nights at Freddy's, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado. E a parte 2 vai vir quando eu jogar Five Nights at Freddy's 2, se eu for terminar. Vou fazer a história até o 4 porque eu prefiro a história até o 4, entendeu? Bom, é isso o vídeo, mas antes que vocês vá embora, eu queria perguntar a vocês o que vocês não gostaram no meu vídeo de Five Nights at Freddy's. Eu só queria saber, coloque aí nos comentários, mas nada de tipo, porque Five Nights at Freddy's está saturado. Eu quero fazer o conteúdo do meu jeito, entendeu? Mas se eu fiz alguma piada que magoou vocês, eu peço perdão. É isso e fui.